Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo com os Autores. No programa de hoje, o nosso tema será o livro de matemática e a BNCC. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui no estúdio o professor Adilson Longen. O professor Adilson é autor de livros didáticos do ensino médio e do ensino fundamental há 20 anos, licenciado em matemática, mestre em educação na área de educação matemática, doutor em educação na área de educação matemática. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer todo meu. Nos finais dos anos 1990, tivemos os chamados PCNs, que foram elaborados com a finalidade de organizar o ensino brasileiro. Agora temos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Quais as mudanças na disciplina de matemática para os que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem? Ou seja, para o aluno, para o professor, para a escola e para você como autor de matemática? Veja, os PCNs, quando eles surgiram com a finalidade de, eu diria, organizar um pouquinho mais essa bagunça que existia no ensino fundamental e também no ensino médio. A criação, cheio de ideias boas, onde a calculadora começou a ter mais espaço na sala de aula, uma série de mudanças didáticas que eram implementadas e que, no fundo, isso aconteceu no final dos anos 90, foi confundido. A gente começou a perceber que em livros de matemática, particularmente, posso estar enganado, mas um bom número de livros de matemática meio que se resumia a uma série de atividades sequenciais. Não havia uma preocupação de ter um começo, um meio e um fim. Então houve uma certa confusão e o professor meio que se perdeu. Você quer ver um exemplo simples na época? Dava a impressão quando você falava assim, decorar a tabuada, é necessário? Havia um certo receio de alguém se posicionar em relação à tabuada, porque o documento dizia, vamos construir o significado da multiplicação, coisa e tal, para depois a gente internalizar. Então houve uma certa confusão e ainda não foi muito bem interpretado os PCNs. Com a Base Curricular Nacional, o que se pretende? Se pretende, mais uma vez, dar o norte para o professor, mas o norte de uma forma um pouco mais objetiva. Quando você procura ensinar por habilidades e competências, você tem muito claro para o professor onde ele tem que ir, até onde ele tem que alcançar. Então, nesse sentido, muda a postura do professor. Há um norte. Então, se você vai ensinar um determinado conteúdo, qual é a habilidade que você tem que desenvolver, né? Então, nós como autores ou como professores, nós diante dos nossos alunos, nós temos que ter clareza do seguinte, temos essa habilidade. Então, nesse assunto, eu tenho habilidades que eu tenho que respeitar. Eu tenho habilidades de verificar essas habilidades se o aluno as desenvolveu ou não, né? Então eu tenho que promover atividades, eu tenho que promover momentos em sala de aula que dê conta disso. Então é isso que muda. Muda o conteúdo, alguns conteúdos que não eram assim tão relevantes são meio que descartados, perde um pouquinho mais de importância. Mas a programação em si, ela continua praticamente a mesma, né? Muda o olhar, o trabalho. Há um norte para o professor, só que o professor vai ter que estudar essas habilidades antes de trabalhar em sala de aula. Facilita-se, dessa maneira, o trabalho do professor? Eu acredito que sim, porque ele não precisa, por exemplo, externar quais os objetivos a serem alcançados. Eles já estão claros lá, né? Então, por exemplo, quando você vai elaborar uma atividade, você vai elaborar uma avaliação, se você pedir para um professor, em uma frase, diga o que você quer com essa questão, ou com esse problema, né? É difícil externar isso. A habilidade organiza. A habilidade é desenvolver esta capacidade aqui. É isso. Mais objetivo. Mas bem mais objetivo. Facilita. A sua coleção, professor de matemática, recentemente foi aprovada pelo MEC. E em alguns dias estará sendo divulgada e utilizada em muitas escolas brasileiras, tanto públicas quanto particulares. Tomara, né? É o que a gente espera, né? Qual o papel do livro de matemática no dia a dia da vida dos alunos e dos professores? Pois é, o livro ele é uma referência.
ele não pode ser considerado a única. Eu acho que o trabalho do professor ele é fundamental, é o que vai fazer a grande diferença. Havia uma época que as pessoas classificavam os livros didáticos em tradicionais ou progressistas. Isso é uma bobagem, né? Uma bobagem que você pode ter um livro progressista e o professor ser bem tradicional e faz um fantástico trabalho em sala de aula, né? Mas o livro, ele vem como apoio. Um livro bem utilizado em sala de aula, não como única ferramenta, ele realmente vai estruturar toda a vida do dia a dia na aula do professor, do aluno e também dos pais. Hoje a gente pensa que os pais não fazem parte mas muitas famílias que sentam com as crianças fazendo tarefa e precisam ter no livro alguma coisa que dê uma referência, que ele consiga também junto com o seu filho desenvolver. Então o livro ele cumpre com essa função. Existem lugares no Brasil que às vezes esse livro é a única referência, né? Então por isso o interesse do governo em avaliar um livro, né? Passar por toda essa bateria de análise e coisa e tal, passar disso aí para mostrar para o pessoal, ó, aqui você tem um livro referência. Esse livro pode ser usado com segurança. Ele vai trabalhar com as questões diversas, ele vai trabalhar com a formação. Então, professor, você tem uma referência, utilize-a. Então é nesse aspecto, mas não é a ferramenta única. Você falou dos pais sentarem com os filhos para rever o trabalho de casa. Isso tem acontecido no dia a dia, na correria do dia a dia? Você sabe que às vezes a gente se surpreende, né? A gente tem, ao professor e à escola hoje, dá a impressão que foi delegado o papel de formação do aluno, não só na questão de conhecimento, mas de comportamento também, né? Um bom livro também tem que ter essas pitadas aí que ajudem a educação para se trabalhar com grupos, essa diversidade, né? E a gente pensa que os pais não olham sim. Apesar de tudo, o pai e a mãe que trabalham, eles chegam em casa, eles têm ainda um momento e procuram estar com seus filhos, e é nesse momento, eu posso estar diante de um livro didático de matemática, pô, vamos folhear esse livro aqui, vamos ver como é que está. Ah, qual é a lição? O que você está trabalhando hoje? Nossa, esse problema que bacana. Então há um incentivo. A gente pensa que os pais são alheios, não são não. Muito pelo contrário, os pais eles têm interesse exatamente pelo fato de estar ocupado o dia inteiro, eles querem resgatar isso. Então, talvez um livro possa até ser um momento de discussão familiar, coisa bacana, né? Faz diferença, né? Faz uma boa diferença, né? Professor, antes da gente começar, eu estava dando uma olhadinha nos seus livros aqui, dei uma folheada, gostei bastante, como curiosidade, acabei folheando as páginas e fiquei extremamente empolgado com as ilustrações, eles são muito ilustrados, né? Momentos diversos que aparecem no livro, enfim. Qual a estrutura do livro? O que você considera fundamental na estrutura de um livro de matemática para o aluno? Eu tinha começado a falar com você em relação aos PCNs, bem no começo, a primeira pergunta que você me fez, me faz lembrar aqueles livros que eram um amontoado de atividades. A estrutura de um livro ela tem que ser pensada assim. Em primeiro lugar, você tem que ter um momento que faça com que o aluno e o professor, juntos, iniciem um assunto, tá? Às vezes uma boa pergunta que se faz no início de uma unidade que a gente chama em matemática é um grande tema. E esse grande tema é subdividido em capítulos. Mas quando você vai começar a unidade, se você faz uma boa pergunta para o aluno, um questionamento adequado, ele dispara o interesse, o envolvimento dos alunos e a partir dele você desenvolve a teoria. Uma boa pergunta não quer uma resposta já. Ela precisa de outras coisas para que o aluno responda essa pergunta. Ele pode responder essa pergunta no final da unidade, mas é a motivação. Então, quando a gente fala de um livro didático com belíssimas imagens que tem que ter, mas não são imagens para ilustrar mera decoração. São imagens inerentes ao tema, né? Aquilo que eu te falei, você pode estar falando de área. Coloca uma imagem interessante e atual, impactante, sobre a devastação, sobre a erosão, né? Chame o aluno para você. Uma imagem, ela não pode ser colocada simplesmente para tapar um buraco no livro, né? Se ela tiver uma finalidade que não seja didática, o livro simplesmente é excluído. O livro é reprovado. E tem razão, né? Eu não posso colocar uma imagem por colocar a imagem, mas a imagem tem que ser riquíssima. Por quê?
Eu estou formando um aluno, eu preciso que ele goste do livro. Eu preciso que, como você falou, folheie o livro, nossa, que bacana, eu tenho imagens interessantes. É isso que vai fazer uma diferença, é isso que vai fazer ele gostar de um livro. Onde que nós aprendemos a ler? Nós aprendemos a ler com livros grossos assim? Não. Com livros riquíssimos, um gibi, né? Turma da Mônica está aí para dar um exemplo. Muita gente aprende, né? Aprende a ler exatamente, eu gosto, pego o gosto pela literatura quando você tem umas letras bonitas, uma fonte bem escolhida, adequadamente escolhida, um espaçamento ideal, a distribuição das legendas, quer dizer, tudo isso faz parte de um projeto gráfico. Então, fazer um livro não é improvisar, tem todo um estudo. Você tem, olha, na editora nós temos uma equipe muito grande, cada um com uma finalidade. É essa equipe que faz o livro ser aprovado, não é apenas o autor. Tudo tem um porquê de estar ali. Tem. Elas não são ilustrações meramente, né, que estão ali para cobrir um espaço, não. Elas têm a finalidade didática. E para o professor, qual é a preocupação que você tem como autor e qual foi a preocupação que você teve na escrita do livro para o professor? Pois é. Falar com o autor, difícil, né? Hoje nós temos um professor na sala de aula que ele foi formado no final do século passado, início desse século. E nós sabemos que as licenciaturas em matemática no Brasil inteiro, elas têm um currículo extremamente antigo, um currículo da década de 70, década de 80. E esse cara está dando aula no século XXI. Então, um descompasso total. Eu preciso fazer um livro para o professor estudar também, para o professor se questionar. Quando a gente coloca quadros, por exemplo, você tem assim as progressões de conteúdos. Um professor que vai dar aula no 7º ano, ele não pode ter apenas naquele manual dele, que a gente chama manual em U, as referências para ele do 7º ano. Ele vai ter que ter as referências do que aconteceu no 6º ano. O que vai acontecer no 8º e no 9º ano. Por quê? Se ele não tiver essa verticalização, ele não sabe qual é o conteúdo. Se eu estou trabalhando com números aqui, até onde que eu vou? Veja onde vai começar o próximo ano e onde terminou o ano anterior. De onde está vindo e para onde vai. Eu construo isso. Então, o manual, ele serve para isso. O manual não é um manual de televisão que você lê simplesmente como é que liga, como é que desliga. Não, aqui você tem como que você aborda o assunto, né? Como que você questiona, quais são as expectativas que nós temos em relação ao aluno, né? Até onde você vai, qual a profundidade que você quer, né? O que é relevante nesse assunto e o que são essas habilidades que a base traz discutidas. Como é que você pode verificar se o aluno tem ou não tem essa habilidade para ser considerado apto para aquilo que você se propõe. O manual serve para isso. Então, o manual são sugestões, são orientações, são respostas às atividades, são discussões, são propostas de outras atividades, se ele quiser, né? Eu quero uma coisa mais... Você tem? Eu gostaria de fazer uma atividade em grupo. Você tem sugestões, né? É isso. O manual é isso. O manual é para dar esse suporte que, às vezes, a universidade não dá. Você acha que falta um pouco de interesse dos alunos por conta dessa maneira de se ensinar matemática? Olha, eu acredito, às vezes, a falta de interesse e não é culpa do professor, não. Eu acho que nós vivemos uma época muito complicada de se ensinar matemática. Primeiro, eu tenho que ser um professor atuante, um professor que envolve os alunos, né? Segundo, eu tenho que ter uma referência boa, eu tenho que saber até onde que eu vou ter. Mas eu tenho uns inimigos meus em sala de aula que me interferem, ou no mundo que me interfere. A questão da mídia, né? Eu tenho um professor com um giz e com um quadro negro escrevendo, tá? E ao mesmo tempo eu tenho um aluno que tem um tablet, que ele tem um iPhone, onde a informação, essa informação está fácil, tá? O aluno, ele diz assim para ele mesmo, eu já tenho aqui, ó. Não, você tem a informação, você não tem o conhecimento, tá? Então, o professor tem que ter um trabalho extra, eu vejo hoje,
de trazer o aluno para si. É difícil? É. Porque chega a ser até uma briga desleal, né? De tanto movimento que tem na mídia, de modo geral, nesses tablets, nesses aparelhos, essa era da informação, é difícil você dizer para ele que essa informação ainda não virou conhecimento. Ela vira conhecimento quando eu começo a brigar com ela, quando eu começo a duvidar dela, quando eu começo a fazer questões sobre ela, quando eu começo a exercitar a escrita, a leitura. Então eu vou ter que brigar com a informação. É preciso, de uma vez por todas, que as pessoas, de modo geral, envolvidas na educação, fiquem mais atentas ao seguinte aspecto. Não se confunde informação com conhecimento. A informação, ela pode virar conhecimento. Não é você bater uma foto com o teu iPhone, daquela frase bonita que está escrito lá, que você retém o conhecimento. Não. Você retém a informação. Você precisa discutir com essa frase, você precisa discutir com essa informação para ela virar um conhecimento. Tem que usar essa tecnologia toda a favor. A favor. E o livro pode contribuir com isso. Nós damos sugestões no livro, na obra, que o cara tem que trabalhar com a calculadora. Como no século XXI você não usa a calculadora na sala de aula ainda? Que isso? Né? Estamos mais atrasados? Que isso? Precisamos usar a calculadora sim. Nós precisamos começar a colocar atividades de planilha eletrônicas. Ele vai construir um gráfico estatístico, um gráfico de setor? Ele não sabe construir ainda. Como não? Professor, perca um pouco mais de tempo, com humildade. Provavelmente os alunos, eles sabem mais do que a gente em relação a isso, né? Mas o aluno, ele não tem medo de errar. O adulto que tem medo de errar. Então o adulto, por que às vezes ele não faz uma atividade com planilha? Porque ele tem medo de errar. A criança, pelo erro, faz parte. Acertei, errei, vou lá. Por acerto e erro, ele aprende. Então, é necessário dizer para o aluno, e o professor de matemática, principalmente do 6º ao 9º ano, ele tem que dizer que ele é falível. Ele pode errar, claro que pode errar, tá? Pare com essa ideia de dizer que um professor de matemática é perfeito. Não é. Nós estamos cheios de dificuldades, cheios de deficiências, né? Nós precisamos ser mais naturais para o aluno. Olha, realmente, a tua observação cabe nessa aula. Eu não observei esse detalhe, o teu raciocínio está muito bom. É isso. É se tornar mais humana. Né? Com certeza. Pessoal, o senhor comentou que existe como autor a preocupação de imaginar o dia a dia da sala de aula, a aula da elaboração do livro didático de matemática. Ao folhear os seus livros aqui, percebi que existem diversos momentos que permeiam o livro. Quais são os principais momentos e qual o objetivo que o senhor colocou no livro? Olha, primeiro, que eu falei para você, a gente tem que ter uma estrutura que tem unidades, e capítulos e subtópicos. Você não pode ter também muitos momentos diferentes, mas os momentos têm que ser bem aproveitados. Eu vejo assim, a bateria de atividades, quando você propõe atividades, elas têm que ter uma função de repetição, tem que ter, porque como é que ele vai fixar, né? Você tem que também ter uma criatividade em relação à maneira de cobrar. Às vezes uma pergunta você pode fazer de 3 maneiras diferentes, 4, a mesma pergunta. Só que é isso que tem que enriquecer, tem que se colocar. Você tem que ter momentos que o aluno desenvolva a autonomia dele. Então, por isso, ao final, por exemplo, digamos, você pega uma grande unidade, não necessariamente no meu livro, pode ser em qualquer situação, dê um momento, como nós fazemos aqui no final, para que esse aluno possa retomar. Tem um momento que ele vai ter que caminhar por si só, né? Então eu tenho que propor atividades nesse aspecto. Eu tenho que colocar momentos lúdicos, porque eu não posso esquecer que é uma criança que gosta de desafios. Os desafios são interessantes. Então, bons desafios, bacana, né? Tem até professor de matemática que destina, às vezes, uma sexta-feira, o último dia da semana de aula, ele lança um desafio para a criançada adora. E aí começa a se criar clube da matemática, né? Às vezes a partir de uma simples ideia. Uma boa pergunta para desencadear o conhecimento, uma teoria, não uma sequência de atividades sem nexo, mas uma teoria que tem um começo, um meio e um fim, que tanto o professor, quanto o aluno, quanto o pai possam olhar o livro e dizer, entendi o desenvolvimento. Eu vou ensinar uma divisão, por exemplo, né? Um problema de divisão. Se eu colocar passo a passo como eu faço uma divisão, todo mundo pode compreender, né?
É nesse sentido. Então, os momentos que existem no livro, eles são exatamente para isso, né? Eu tenho um momento que, de repente, ele vai trabalhar com a multimídia. Esse é um momento legal. Ele vai trabalhar com a educação financeira. Ele tem que ter educação financeira. Tudo bem que eu posso colocar isso em meio a atividades, mas eu posso criar um momento para que ele utilize isso aí. O nosso bate-papo de hoje com o autor é com o professor Adilson Longen sobre o ensino da matemática e a Base Nacional Comum Curricular. Professor, você falou na sessão Conviver que existe um momento em que se trabalha com a calculadora até com instrumentos geométricos. A gente falou sobre isso agora há pouco. Você poderia explicar um pouco sobre como isso é abordado? Existe uma sessão no livro que permeia os quatro livros, né? Chamado Conviver. Acho que o nome já diz tudo. Você precisa, hoje, fazer com que as crianças saibam escutar os outros, os seus colegas, dê suas opiniões, respeite para ser respeitados, né? E, ao mesmo tempo que a gente trabalha nessa sessão Conviver com essa ideia de fazer trabalho em grupo, de o que você sabe, porque às vezes uma criança, quando trabalha em grupo, ela se expressa mais com seus pares do que com o professor. Ela mostra mais as dificuldades e ela compreende na linguagem do seu colega, ela compreende mais uma explicação, às vezes até do que nós, professores. Nós temos uma linguagem meio diferente, às vezes meio distante dos alunos. Então a sessão Conviver, ela foi colocada exatamente com, primeiro, essa finalidade. Depois um trabalho com calculadora, porque acho absurdo, no século XXI, que não se use calculadora em sala de aula. Acho que é o único lugar do mundo que não se usa calculadora, chama-se sala de aula, com raras exceções. Então é necessário esse trabalho. Ao mesmo tempo, nessa sessão, você tem momentos que são extremamente interessantes, momentos fantásticos, as crianças adoram, que é quando você trabalha com desenho geométrico. Veja, havia uma época que o nosso ensino tinha a disciplina desenho geométrico. Ela era uma disciplina que fazia parte do currículo. Hoje, por iniciativa de algumas escolas, o desenho geométrico ele aparece, mas iniciativa de algumas escolas. A matemática, você trabalhando com a geometria, se você puder trabalhar com questões de desenho geométrico, um simples traçado de uma circunferência com compasso. O aluno fica, mas olha, fascinado quando ele desenha uma circunferência, pega o compasso, marca um ponto na circunferência, com a mesma abertura do compasso, ele traz uma abertura aqui, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta e uma sexta. Ele liga e vê, de repente, surgir na sua frente, no papel, um hexágono regular. Ele descobre isso por meio de trabalho em equipe. Por que trabalho em equipe? Porque eles precisam traçar um plano de resolução, né? Eles precisam se concentrar. E às vezes um esquece o compasso, não tem problema, divida o esquadro e assim por diante. E ao mesmo tempo também, nesse momento, a gente tem o trabalho com as planilhas eletrônicas. A construção de gráficos estatísticos, a construção de uma simples tabela. Puxa, como não construir, colocar certos dados que estão no enunciado numa tabela? Fazer o aluno perceber. Isso está próximo às tecnologias atuais, né? É o que ele vai ver quando for trabalhar, né? Exatamente. E outra coisa, não sei se você concorda comigo, grandes empresas hoje, quando vão contratar os seus funcionários, o que eles fazem? Se é um cargo importante, eles em primeiro lugar, selecionam 10 pessoas, colocam as 10 pessoas numa sala de aula ou numa sala grande, resolvam esse problema aqui, que já foi um problema da nossa empresa. Dinâmica de grupo. Exatamente. E não é o que mais fala que é o aprovado. Não é o que fala mais alto que é o aprovado. Tá? É o que sabe escutar. É o que sabe organizar, pegar a ideia desse, ele falou disso aqui, ele falou disso. Vamos ver o que vocês acham disso aqui. Mas não é o cara que impõe, é o cara que sabe escutar os seus pares. Essa é uma habilidade que as crianças têm que começar a ter logo. Trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo. Professor, os seus livros foram aprovados por pessoas especialistas, o que é algo muito importante. Essa aprovação se deve, em sua opinião, ao quê? Eu vi um amigo meu chamado Rodrigo, que é da Editora do Brasil,
ele uma vez falou assim: nós fizemos um livro honesto. O que é um livro desonesto? Um livro honesto é aquele livro que você tem, você sabe onde você vai chegar. Que você até coloca coisas que são mais complicadas, mas que têm que ser colocadas, né? Você é realista, você mostra o que é que tem que ser trabalhado. Por mais, às vezes, árido que seja o conteúdo, fazer um livro honesto é ser considerado aprovado. Então, eu, independente de ter sido aprovado ou não, quando eu vejo o pessoal da editoria, da nossa editora, o pessoal dizendo, fizemos um livro bom, eles fizeram juntos. Então, foi um livro que a gente espera que, de fato, seja referência por essa nossa intenção. Não por ter sido aprovado, mas pela intenção de construção. Colocamos lá ideias nossas, ideias simples, ideias de sala de aula, não ideias concebidas assim, sem pensar. Foram ideias estruturadas, ideias que surgiram de discussões e, acima de tudo, surgiram da sala de aula. Aplicáveis. Surgiram da sala de aula, né? Um livro não pode surgir de outro lugar, não é de fora para dentro. Ele tem que surgir da experiência da sala de aula. Por isso que eu sou, primeiro, professor. Segundo, por consequência, autor. O senhor também é professor e autor de matemática. Quais as qualidades que consideram ser importantes para um professor de matemática atualmente e quais as dificuldades que o professor enfrenta? Bom, as dificuldades que o professor enfrenta, evidente, são essa briga que a gente tinha pontuado antes, que é trazer o aluno para si, trazer o aluno para o trabalho. Ele, diante de tantas coisas mais interessantes, né, informações que estão abundando por aí, você trazer o aluno para o giz, para o trabalho em sala de aula, é a dificuldade a ser enfrentada, tá? Mas eu vejo que um professor do século XXI, ele tem que ter, na minha avaliação, três coisas. Três coisas: conhecimento, didática e emoção. O conhecimento é óbvio. Como que eu vou falar de algo que eu não conheço? Eu tenho que estudar. Então, cabe ao professor, quando eu falo assim, tem que ter o conhecimento, é ter a humildade de dizer assim para si mesmo, eu não sei nada ainda, eu estou estudando. Só que vou te dizer uma coisa, a vida inteira você vai estudar. A vida inteira. O dia que você parar de estudar, você está morto. Morto para as pessoas que precisam de você. Você nunca pode parar de estudar. Estudar o quê? Uma forma diferente de ensinar. Conversar um pouco mais com o conhecimento, com a informação que está ali, que a gente já falou, né? Então, conhecimento em primeiro lugar. Segundo, não adianta ter todo esse conhecimento se eu não puder fazer uma transposição didática e passar para um aluno com uma linguagem acessível, uma linguagem do dia a dia do aluno. Esse é um problema sério, essa transposição. Então tem que ter uma didática, tem que ter a preocupação de como é que eu vou começar a minha aula, de como é que eu vou terminar, como é que eu vou atrair o aluno, como é que eu vou pegar aquele aluno que está sempre dormindo na sala de aula e fazer ele acordar para a vida, acordar para o conhecimento. Eu tenho que ter uma didática criativa, tá? E terceiro, e não menos importante do que os demais, para mim é a emoção. A emoção não é você fazer a pessoa chorar, rir, não. A emoção é a capacidade de envolver, tá? Se eu não me preocupar com a realidade dos meus alunos, se eu não sei para quem que eu estou falando e sobre o que eu estou falando, se eu não falar isso com empolgação, como é que eu vou fazer ou vou me fazer acreditar, né? Alguém vai acreditar em mim? Ninguém vai acreditar em mim, né? Então eu preciso ter emoção, essa emoção no falar, no gesto, no viver, no estar disposto a dar aula. E essa emoção, ela tem que se fazer presente. De fato, eu acredito que diversas profissões elas acabam sendo necessárias, mas finalizando o nosso bate-papo, gostaria que você dissesse o que significa, como 2 e 2 são 4, como as pessoas utilizam reportando-se à matemática. Além disso, como você definiria o que é matemática? Uma pergunta boa. Quando alguém fala assim, como 2 e 2 são 4, ele está diante de uma concepção de matemática que não deve se usar. Matemática não é uma ciência exata. Matemática não é exata mesmo.
olha, do que muitos dizem. Não é. A matemática é... Quando você faz um cálculo, você tem aproximações. Como eu falei, você vai calcular a área desse estúdio que a gente está aqui. Tem 3 por 7. Vai medir para ver se tem 3. Não tem 3. Tem 2,99. Não tem 7. Tem 7,2. Então não é uma precisão, é aproximação. A matemática ela é muito mais aproximação do que exatidão. Tem a probabilidade. Você trabalha com os eventos probabilísticos. Você calcula que provavelmente, né, se eu jogar uma moeda, a probabilidade de cair cara é 1 em 2. É meio. Tá? Isso é provável. Isso não quer dizer que você lance 15 vezes, 30 vezes, isso vai se repetir. Né? Então, essa concepção, ela está furada. A matemática é uma ciência humana. Eu acho que a gente pode definir conforme o teu estado de espírito você define matemática. Eu acho que matemática é uma forma de você ver o mundo. Uma forma de você ver o mundo. Tá? Qual é o maior sonho de qualquer cientista, de qualquer pesquisador em qualquer estágio? É pegar um fenômeno, observar as variáveis que estão nesse fenômeno, interpretá-las e modelá-las. Por isso que eu diria para você, hoje eu definiria a matemática assim, é uma ciência de padrões e relações. O que são os padrões? O que você observa. E o que são as relações? O que você consegue, naquilo que você observou, relacionar. Essa é a matemática. É essa matemática que a gente não tem que dar aula, a gente tem que construir a matemática em sala de aula. Ok? Diante de tudo isso que o senhor falou, você tem um recado para esses professores que estão te assistindo? Façam matemática com seus alunos. Não deem aula de matemática. Construam a matemática. Né? Mostre para os alunos que você erra, que você é um ser imperfeito. O professor de matemática não chega na sala de aula e diz assim, isso aqui é óbvio. Não use essa palavra. Tá? Essa palavra é nefasta quando você pega numa sala de aula muitas pessoas com dificuldades extremas, por vários motivos. É a família, é a construção, são suas preocupações. Então, nunca fale, é óbvio. Né? Diga, vamos lá, vamos tentar resolver isso da seguinte forma. Tá? Mostre para ele que você também erra, mostre que você é um ser imperfeito. Aí ele vai estar trabalhando de igual para igual. Eu acho que esse é o grande da matemática. Espetacular. Professor, um prazer. Prazer todo. Obrigado pela tua presença aqui no estúdio. O Papo com os Autores fica por aqui. Se você tiver dúvidas, questionamentos, acesse as nossas redes sociais e entre em contato com a gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.